Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e essa é a terceira parte da aula número 41 do trabalho que estão fazendo o Centro de Governo. Nesse curso específico sobre o Centro de Governo, licitação e contratos ocupa o tema da aula número 41, a meu encargo. E agora nós estamos na terceira parte. Essa terceira parte vai ser mais curta que as aulas anteriores. E o que nós vamos tratar? A ideia de uma estruturação sistêmica. Ou seja, a partir do nosso curso Centro de Governo, nós vamos verificar, inclusive, a relação com outras aulas que foram apresentadas, como esse tema se harmoniza como um todo. Afinal de contas, cabe ao prefeito, ao governador, estruturar essa coordenação. E pela função política que recai sobre os seus ombros, ele não tem condições de operar isso o tempo todo. Ele não tem condições de ficar harmonizando a atuação das várias secretarias, empresas estatais, autarquias. E a função do centro de governo é exatamente essa: é realizar as políticas públicas associando os diversos instrumentos que existem para que tenha eficácia e eficiência as promessas de governo que constam do plano de governo e depois são integradas no plano plurianual. Então, a primeira questão que nós temos para isso é uma visão sistêmica. Não adianta nada nós termos uma secretaria nomeada por um político e esse político não estar coordenando suas atividades com o próprio Estado. É claro que cada político que ocupa a secretaria pode ter até uma autonomia em razão de compromissos políticos com o chefe do Poder Executivo, mas o fato é que isso tem que estar integrado. Então, o primeiro ponto foi visto aqui em outra aula do Centro de Governo, a questão do gasto público de qualidade. Não adianta nós termos gastar muito, que são os problemas crônicos da área de saúde e da área da educação no nosso país, e não estarmos encontrando a qualidade. Não adianta nada nós estarmos aumentando há 80 anos, nós estamos aumentando o gasto com educação e a entrega não corresponde ao volume de recursos utilizados. Orçamentação por desempenho. Isso é um outro ponto importante. Nós temos que avaliar, e vocês viram a aula dos professores que trataram desse tema específico, nós estamos partindo agora para uma nova visão do orçamento. O orçamento por desempenho. Gestão fiscal e financeira. E isso está associado à lei de responsabilidade fiscal. Não adianta nada nós não termos uma política fiscal e anunciarmos, por exemplo, vitórias. Um município que não implanta a cobrança do IPTU. Ah, eu não vou cobrar dos pobres. Isso pode ser um parâmetro para o estabelecimento de impostos. Eu posso sair da ideia de cobrar IPTU por metro quadrado e passar a cobrar em função da renda da família que ocupa o imóvel. Atualmente, o que nós observamos é que há uma distinção em razão da localidade do imóvel, metragem do imóvel, finalidade do imóvel, mas os fatores não são integrados com políticas públicas. Será que quem está no CAD único tem que pagar IPTU? Porque eu tenho que cobrar IPTU de todo mundo, mas quanto eu vou cobrar é o que muda e o que dá concretude a uma política pública. Não faz sentido a pessoa não ter dinheiro para colocar calçada na frente da sua casa, não ter dinheiro para pintar a sua casa, mas ter que pagar um IPTU alto. Isso faz sentido? Não faz sentido. Então, a ideia da fiscalização, nesse caso, não foi associado ao Estatuto da Cidade. Porque a gente pode dar benefícios àqueles que tornam nossa cidade mais bonita. Eu tenho uma cidade do norte do nosso país em que, quando você desce do aeroporto, você tem um choque, porque a cidade é rica, mas o caminho para a cidade não foi tratado. Né? Então, gestão fiscal e financeira. Comunicação estratégica de governo. O governo tem que merecer a credibilidade. Eu mandei certa vez para o governo federal, não vou revelar aqui a qual presidente da República, mas mandei uma petição
pedindo que fosse cumprido o que está na organização sistêmica do governo. Porque todos os ministros falavam em nome do governo, em notícias descoordenadas. E pela organização, por lei, pela organização sistêmica, só 3 pessoas podem falar em nome do nosso país. O primeiro é a Secretaria de Comunicação Social. Essa é a regra. Por exceção, o ministro da Defesa, em situações pertinentes à defesa. Ele tem direito também a ter voz. E o terceiro é o presidente da República, que pode avocar a competência da Secretaria de Governo. Aí você observa, e não estou falando de determinado governo específico, né? Mas aí você observa que a sociedade não encontra para onde caminhar. Vai prevalecer aqui as questões ambientais, vai prevalecer ali o investimento em infraestrutura. Isso não pode acontecer, o governo não só. Mas são ministros diferentes, mas o governo não só. Então, o centro de governo, vocês virem em aula específica, vai organizar isso, para que a sociedade possa voltar a confiar nos seus dirigentes. Porque você perde a confiança quando o governo não se coordena. Outra questão importante são as prioridades transversais. Eu dei na parte anterior, na aula 2, na parte anterior da aula 41, parte 2 da aula 41, eu dei o exemplo de você parado no trânsito, você sofrer interferência de políticas públicas inconsistentes. Né? Você é multado pelo Detran porque para o seu carro em fila dupla. Não pode parar em fila dupla. Mas o governo está dando ali o estacionamento. Aqui, eu moro em Brasília, quando você vai registrar a construção de um imóvel, tem determinadas situações que você não registra o imóvel 15 andares, sem ter lá a suficiente quantidade de estacionamento, ainda que seja em caráter rotativo. Tá? É uma condição essencial. Tá? Prioridades transversais são essas. Não faz sentido a gente caminhar bem numa política pública e desguarnecer outra. O centro de governo, ele trata das políticas transversais. É uma obra, a obra da educação, atende requisitos de sustentabilidade, está ali estabelecido o critério de manutenção e operação do empreendimento. Isso são políticas transversais. Outro ponto importante no trabalho do centro de governo é demonstrar que o centro de governo tem que ter uma relação estreita com o setor produtivo. Afinal, a arrecadação se deve a isso. Você pode verificar que alguns governos que conseguiram ocupar grande espaço da mídia conseguiram aliar o setor produtivo às suas atuações. Por exemplo, eu tenho aqui um setor comercial. Esse setor comercial está adequadamente estruturado para que a sociedade possa caminhar, possa colocar o carro nesse setor comercial? Ou o setor comercial é um amontoado de lojas? É uma feira, não tem estacionamento, não tem calçadas, não tem como as pessoas chegarem lá. Eu tenho um setor produtivo que não conversa com as vias que vão para o porto e para o aeroporto. Opa, como é que eu vou produzir se eu não consigo escoar minha mercadoria? Não, é porque a gente fez um conjunto habitacional ali. Né? Você tem no Brasil um dos maiores aeroportos em termos de tráfego, o aeroporto de Congonhas, que foi feito na Fazenda Congonhas. E você pega a fotografia da inauguração do aeroporto, vista de cima, não tem absolutamente nada ao redor. E foi colocado não tem ao redor por questão de segurança. Mas a política pública municipal invadiu o aeroporto. Eu já desci no aeroporto de Congonhas assim, vendo a cor de uma roupa que estava sendo passada num apartamento do lado. Tamanha era a proximidade. Isso foi uma falta de coordenação de uma política pública, mobilidade, infraestrutura com ocupação territorial. E agora é irreversível. E quem sofre com isso? São os riscos de acidente. Mas é vantagem de descer no centro de São Paulo. É vantajoso, mas a esse preço? Né? Então, isso não foi adequadamente coordenado. Coordenação e políticas públicas. Já falamos bastante sobre isso, mas a principal função do centro de governo é coordenação.
das políticas públicas por diversas secretarias. Desburocratização e governo digital é outra questão associada, por exemplo, à política pública de acesso ao próprio governo. O que nós descobrimos todos os dias? Você pode ter um secretário com uma visão excelente da cidadania, a prestação de um serviço ao cidadão excelente, mas o balcão é ruim. Então, para isso, vários estados da federação terceirizaram o balcão de atendimento. E o futuro desse balcão de atendimento, aqui em Brasília tem também, né? Como tem no Rio de Janeiro, como tem em São Paulo, eu quero ir lá registrar o licenciamento para construir, o alvará de construção. Aí eu vou aproveitar, vou renovar minha carteira de identidade. Tudo num balcão só. Tiro uma senha, tiro outra senha, faço, tenho o atendimento do poder público. E o futuro desse balcão é o futuro digital. Eu vou pegar o meu celular, vou encaminhar lá em PDF a planta da minha casa e vou dizer, eu quero que seja licenciada. Então, veja, nós vamos ter essa transferência só em gestões públicas competentes, em que você coloca o cidadão lá, sendo no balcão, ele depois descobre que os serviços estão na internet e depois descobre que está acessível. Eu brinquei com vocês na segunda parte da aula 41, eu brinquei com vocês a história do menino que estava lá com o número do Pix. Ora, ele tem conta bancária, a família tem uma conta bancária. Era alguma coisa impensável há 10 anos atrás. Quem tinha conta em banco era rico. Isso é uma política pública que está dando certo. Gestão estratégica patrimonial. Está aí um dos pontos de preocupação do centro de governo. O que nós encontramos? Encontramos um preconceito, não é conhecimento jurídico, não. É um preconceito que mobilizou os órgãos de controle. Entenderam que todos os imóveis públicos só podiam ser alienados por licitação. E isso não é verdade. O Supremo Tribunal Federal, na ADIM 927-3, interposta pelo Estado do Rio Grande do Sul, fulminou de nulidade os dispositivos que tratavam da alienação de bens. Cada unidade pode gerir seu patrimônio. Por que isso é importante? Porque, olha só, se eu tenho uma periferia de uma cidade, se eu tenho na periferia de uma cidade um bairro pobre, em que as mães têm que trabalhar para sustentar, para integrar a receita familiar, elas podem deixar o filho numa creche. E essa creche pode ser feita em cima de um prédio, de um terreno público, pode ser uma creche pública ou particular. Eu posso fazer uma alienação condicionada ao particular cobrar uma mensalidade baixa, ou o governo patrocinar parte de uma mensalidade de uma creche. Isso se faz o quê? Com gestão patrimonial adequada. E, ultimamente, eu tenho recomendado, inclusive, que cada vez menos você edifique obras. Use o regime Build to Suit, o BTS. Muito bem. A finalidade disso tudo, do centro de governo, é buscar a inclusão social. A ONU tem uma frase que eu acho, não é romantismo, é o futuro da humanidade. E lá tem uma frase que é: nenhuma nação será deixada para trás. E qual é a ambição de nós, cidadãos brasileiros? É que ninguém aqui seja deixado para trás por falta de uma política pública que proteja quem tem uma síndrome de Down, que tem uma deficiência física ou mental, que não teve uma boa escola. Eu sugiro para você ler o último capítulo de um livro fantástico, Justiça. O que é fazer a coisa certa? Esse autor encerra mostrando que a coisa certa não é políticas de amparo, é políticas inclusivas que assegurem acesso ao serviço público de qualidade. Eu espero ver nos nossos próximos eventos. Sou o professor Jacobi Fernandes, tem Instagram, tem um canal no YouTube, tem muitas formas da gente trabalhar junto pelo nosso país, pela administração pública do nosso país, para melhorar, para todos termos mais qualidade de vida. Até o nosso próximo encontro.